Olá, meu nome é Marilúcia Santos. Dando continuidade à leitura do livro Vida e Sexo, hoje nós leremos a lição Homossexualidade. Pergunta: quando errante, que prefere o espírito? Encarnar no corpo de um homem ou no de uma mulher? Resposta: isso pouco lhe importa. O que guia na escolha são as provas por que haja de passar. Item 202 do Livro dos Espíritos. A homossexualidade, também hoje chamada transexualidade, em alguns círculos de ciência, definindo-se no conjunto de suas características por tendência da criatura para a comunhão afetiva com uma outra criatura do mesmo sexo, não encontra explicação fundamental nos estudos psicológicos que tratam do assunto em bases materialistas, mas é perfeitamente compreensível à luz da reencarnação. Observada a ocorrência, mais com os preconceitos da sociedade constituída na Terra pela maioria heterossexual do que com as verdades simples da vida, essa mesma ocorrência vai crescendo de intensidade e de extensão com o próprio desenvolvimento da humanidade. E o mundo vê, na atualidade, em todos os países, extensas comunidades de irmãos em experiência dessa espécie, somando milhões de homens e mulheres solicitando atenção e respeito em pé de igualdade ao respeito e à atenção devido às criaturas heterossexuais. A coletividade humana aprenderá gradativamente a compreender que os conceitos de normalidade e de anormalidade deixam a desejar quando se trate simplesmente de sinais morfológicos, para se erguerem como agentes mais elevados de definição da dignidade humana, de vez que a individualidade em si exalta a vida comunitária pelo próprio comportamento na sustentação do bem de todos, ou deprime pelo mal que causa com a parte que assume no jogo da delinquência. A vida espiritual pura e simples se rege por afinidades eletivas essenciais. No entanto, através de milênios e milênios, o espírito passa por fileira imensa de reencarnações, ora em posição de feminilidade, ora em condições de masculinidade, o que sedimenta o fenômeno da bissexualidade mais ou menos pronunciado em quase todas as criaturas. O homem e a mulher serão desse modo, de maneira respectiva, acentuadamente masculino ou acentuadamente feminina, sem especificação psicológica absoluta. À face disso, a individualidade em trânsito da experiência feminina para a masculina ou vice-versa, ao envergar o casulo físico, demonstrará fatalmente os traços da feminilidade em que terá estagiado por muitos séculos, em que pese ao corpo de formação masculina que o segregue, verificando-se análogo processo com referência à mulher nas mesmas circunstâncias. Obviamente compreensível, em vista do exposto, que o espírito no renascimento entre os homens pode tomar um corpo feminino ou masculino, não apenas atendendo-se ao imperativo de encargos particulares, em determinado setor de ação, como também no que concerne a obrigações regenerativas. O homem que abusou das faculdades genésicas, arruinando a existência de outras pessoas, com a destruição de uniões construtivas e lares diversos, em muitos casos é induzido a buscar nova posição no renascimento físico em corpo morfologicamente feminino, aprendendo em regime de prisão a reajustar os próprios sentimentos. E a mulher, que agiu de igual modo, é impulsionada à reencarnação em corpo morfologicamente masculino com idênticos fins. E ainda, muitos outros casos, espíritos cultos e sensíveis, aspirando a realizar tarefas específicas na elevação de agrupamentos humanos e, consequentemente, na elevação de si próprios, rogam dos instrutores da vida maior que os assistem à própria internação no campo físico, investimento carnal oposta à estrutura psicológica pelo qual transitoriamente se definem. Escolhem com isso viver temporariamente ocultos na armadura carnal, com que se garantem contra arrastamentos irreversíveis no mundo afetivo, de maneira a perseverarem sem maiores dificuldades nos objetivos que abraçam. Observadas as tendências homossexuais dos companheiros reencarnados nessa faixa de prova ou de experiência, é forçoso se lhes dê o amparo educativo adequado, tanto quanto se ministra a instrução à maioria heterossexual.
E para que com isso se verifiquem linhas de justiça e compreensão, caminha o mundo de hoje para o mais alto entendimento dos problemas do amor e do sexo, porquanto à frente da vida eterna, os erros e acertos dos irmãos de qualquer procedência nos domínios do sexo e do amor são analisados pelo mesmo elevado gabarito da justiça e misericórdia. Isso porque todos os assuntos nessa área da evolução e da vida se especificam na intimidade e na consciência de cada um. Gratidão.